Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Cavalcante e a gente vai conversar agora sobre contração muscular. Muito bem, antes de nós falarmos sobre contração muscular, nesse primeiro vídeo nós vamos abordar um pouco a respeito das estruturas celulares e moleculares relacionadas ao processo de contração muscular. Nesse sentido, vamos falar aqui do músculo, o qual apresenta três tipos, na sua classificação, que são os músculos liso, esquelético e músculo cardíaco. Tanto o músculo esquelético quanto o músculo cardíaco são músculos estriados. O músculo liso, normalmente, ele é encontrado a nível visceral, como também no entorno de algumas estruturas, como os brônquios, encontrado no nosso trato digestivo, como lá no esôfago, e é importante porque ele predispõe a algumas situações como o movimento peristáltico, muito importante no nosso processo digestório. Se nós formos levar em consideração algumas diferenças entre os três tipos de músculos, a gente consegue evidenciar, por exemplo, que o músculo cardíaco ele apresentará um padrão de fibras ramificadas, exatamente para potencializar esse aspecto mecânico, sobretudo porque é um músculo que ele trabalha 24 horas do dia, tem uma grande demanda funcional na perspectiva de propulsar sangue para a musculatura, para a circulação sistêmica. Já o músculo liso, ele apresenta um padrão de fibras em lâminas, que isso vai favorecer a propagação do potencial de ação a nível de onde está presente, no caso, visceral. Já o músculo esquelético, ele, como vocês podem observar, ele apresenta estrias transversais, exatamente pela presença do complexo proteico actina e miosina, e outras características mais que vão especificar cada um deles. Por exemplo, o músculo esquelético ele apresenta uma característica importante que é a grande quantidade de núcleos, representado por um aspecto multinucleado. Já o músculo cardíaco ele apresenta uma contração involuntária, como apresenta também o músculo liso. No entanto, o músculo cardíaco ele deve ter um padrão rítmico, diferentemente da contração involuntária da musculatura lisa. Já o músculo esquelético ele apresenta um controle a partir do sistema nervoso somático e ele terá a contração voluntária e rápida. Temos aqui o aspecto morfológico de um músculo estriado esquelético e a sua conexão com a estrutura óssea. Observe que o músculo esquelético ele inicialmente será formado por seus aspectos microscópicos, no caso as miofibrilas, que em conjunto irão formar as fibras musculares. Cada fibra muscular dessa, ela será envolta por um tecido conjuntivo, no caso o endomísio. Essas fibras musculares em conjunto, elas irão formar o chamado feixe ou fascículo muscular, que também será envolto por tecido conjuntivo, no caso agora o perinísio. E por fim, o grupo de feixes ou fascículos, eles formarão o músculo como um todo, que será envolto também por tecido conjuntivo, chamado epimísio. A continuidade desse tecido conjuntivo será o tendão, que também é formado de tecido conjuntivo, mas no caso tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Quais as funções desses tecidos? Os tecidos musculares eles têm qual papel no nosso organismo? Veja bem, nós somos animais homeotérmicos, ou seja, nós somos animais que temos que manter a temperatura interna corpórea constante. Então necessitamos de um mecanismo de termorregulação. Então os músculos eles se apresentam na perspectiva de produzir calor, o efeito termogênico. Importante, associados em parceria com o sistema esquelético, nossa movimentação, da nossa locomoção, para a manutenção da nossa postura, para eu estar aqui em pé, em bipedestração, falando para vocês, vários grupos musculares estão trabalhando nesse momento para que eu possa manter a minha postura. E sobretudo pela capacidade que o músculo esquelético, o músculo estriado esquelético tem de favorecer o transporte de nutrientes, de substâncias, como também de armazenamento. Ou seja, o glicogênio, que é um polissacarídeo, ele é armazenado no nosso músculo, nossos músculos esqueléticos, como também no fígado. Então é uma reserva energética animal, é um carboidrato de longa cadeia e podemos até citar inclusive um grupo muscular dos nossos membros inferiores, são os gastrocnêmios, popularmente chamado como os gêmeos ou batata da perna, que eles funcionam como um segundo coração, facilitando exatamente o retorno venoso de extremidade, no caso dos membros inferiores.
Já no aspecto molecular, nós identificamos aqui as proteínas formadoras dos músculos. Temos aqui esses grupos de proteínas: proteínas contráteis, proteínas reguladoras e proteínas estruturais. As proteínas contráteis, o grupo principal, formado por actina e miosina, que irão deslizar entre si, promovendo encurtamento do músculo para o mecanismo de contração muscular. As proteínas reguladoras desse mecanismo são troponina e tropomiosina. No próximo vídeo nós vamos estar abordando como ocorre esse processo de excitação e contração do músculo esquelético, para que a gente compreenda melhor todo esse processo, e as proteínas estruturais, as proteínas acessórias, como a chitina e a nebulina. Nós temos aqui o contexto apresentado pela presença das proteínas actina e miosina. Observem que a actina ela representa o filamento fino, normalmente está acima da miosina, e as proteínas acessórias que terão uma correlação direta com cada uma delas. Veja bem, quando nós falamos da chitina, ela vai proporcionar uma elasticidade maior que vai estabilizar o filamento mais largo, proteico, da fibra muscular, que é a miosina. Já a nebulina, ela vai auxiliar no alinhamento da actina, tá? Mas em relação ao contexto, o aspecto microscópico da fibra muscular, então observem aqui que nós temos várias estruturas para conhecermos antes de entendermos o processo de contração muscular. Veja bem, já vimos as miofibrilas, né, que elas se apresentam como o contexto mais microscópico do tecido muscular, e nas miofibrilas nós vamos encontrar os sarcômeros, que são as unidades funcionais contráteis dos músculos. Observem que aqui a gente vai ter também uma grande presença de mitocôndrias, porque dentro desses elementos moleculares, desses componentes moleculares da contração muscular, a formação, a produção de ATP ela vai ser fundamental. A gente vai ver que na cabeça da miosina, a presença de uma molécula de ATP, que ela será hidrolisada, né? Sobretudo pela ação também de um cofator, que é o magnésio. Essa hidrólise, como a gente vai ver, ela vai dar origem a ADP e um fosfato inorgânico. Ou seja, isso vai ser traduzido em energia para que a cabeça da miosina ela possa dobrar sobre o filamento mais fino que é a actina, arrastá-lo no sentido mais central do sarcômero, ou seja, tendo como referência a linha M, ok? Muito bem, aqui a gente tem a miofibrila. Observem que nós temos ao centro os sarcômeros, ou seja, as unidades funcionais, unidade básica contrátil do músculo, e ao centro desse sarcômero nós vamos ter aqui a banda A, que é a chamada banda escura, e nas laterais nós teremos as bandas claras, no caso as bandas Is. Temos aqui uma imagem, né, de uma forma mais isolada da miofibrila, com o sarcômero ao centro. Lembrando que o sarcômero ele estará entre duas linhas Zs. Observem aqui, como eu falava, linhas Zs, o sarcômero ao centro, e a partir do momento que a gente vai discutir, logo em breve, no próximo vídeo, o mecanismo de deslizamento actina e miosina, a gente vai ver que esse encurtamento ele vai, por exemplo, promover o desaparecimento da zona H. E a banda I, que normalmente é a banda clara, ela praticamente vai desaparecer também, tá? Observe que aqui a gente tem isoladamente a proteína miosina, não é? o filamento largo, e aqui nós temos a actina. Observem que aqui a gente tem a relação da miosina com a actina, por ser um elemento proteico, ela terá cauda e terá cabeça, e necessitará de uma disponibilização de energia, como a gente vai ver logo em breve, para que haja o processo de contração efetivamente. Tudo bem? Bom, próximo vídeo nós iremos estudar o mecanismo de contração propriamente dito, e lá eu vou mencionar um estudo feito por Huxley na década de 50, sobretudo nos anos que coincidiu com o advento do microscópio eletrônico, que muito facilitou o estudo, né, dimensional da estrutura das fibras musculares e os seus elementos moleculares que justificam a sua contração. Joia? Então vamos ficar por aqui e nos encontramos no próximo vídeo, ok? Até a próxima!